Eu quero aqui, inicialmente, dizer que nós estamos vivendo tempos muito estranhos, tempos muito esquisitos, né? E, a meu ver, isso só se explica em decorrência do processo de ruptura democrática que esse país vem vivenciando, quando do golpe parlamentar protagonizado pela maioria conservadora nesta casa, quando cassou o mandato presidencial legítimo, sem a existência de comprovação de crime de responsabilidade. Faço essas considerações iniciais, senhor presidente, porque lembro que, em março do ano passado, quando a presidenta Dilma tomava a decisão de nomear o ex-presidente Lula para ministro-chefe da Casa Civil, com o intuito de que, com a experiência que tem o presidente Lula, ajudá-la naquele momento, na articulação política, aquele ato da presidenta Dilma despertou muito ódio, muita intolerância. Por parte de vários setores, a mídia monopolizada teve uma rede de televisão que dedicou nada mais, nada menos do que 26 horas de cobertura jornalística criticando a presidenta Dilma. Supremo Tribunal Federal, lembro que alguns ministros, inclusive, deram entrevista na ocasião, repudiando também, criticando o ato da presidenta Dilma. Lembro que um dos ministros, o senhor Gilmar Mendes, atendendo a pedido da oposição, o PSDB e o PPS, expediu uma liminar naquele momento, suspendendo a nomeação da presidenta Dilma. O juiz Sérgio Moro também criticou, e não só criticou, como naquele momento entregou à imprensa o conteúdo de uma gravação onde estava presente a voz da presidenta Dilma, no flagrante desrespeito às regras do Estado Democrático de Direito. Setores conservadores da nossa sociedade bateram panelas e mais panelas. Pois bem, sexta-feira passada, o presidente legítimo que aí está resolve promover o então secretário executivo, o senhor Moreira Franco. Promove-o agora à condição exatamente de ministro. O senhor Moreira Franco, que está citado na chamada Operação Lava Jato, mais de 34 vezes. Volto a repetir. Ele está citado na Operação Lava Jato mais de 34 vezes. E o presidente Michel Temer, quando indagado desse ato dele de nomear agora Moreira Franco como ministro da República, simplesmente responde que foi uma chamada promoção funcional. Olha só, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, 2 pesos e 2 medidas. Quanto escárnio, quanta cretinice, quanto cinismo. Nomeia o Moreira Franco, repito, atolado até o pescoço, na medida em que está citado no processo da Lava Jato, e agora a gente vê o silêncio. A grande mídia, a cobertura que dá é extremamente tímida, a oposição não diz nada, o STF calado, os setores conservadores da sociedade, repito, que bateram tanta panela, também calado. E a pergunta que fica é a seguinte: o senhor Moreira Franco não foi alçado à condição exatamente de ministro para blindá-lo da chamada Operação Lava Jato? Isso é uma vergonha o que está acontecendo com o nosso país. Como se não bastasse isso, ontem o presidente da República indica para o Supremo Tribunal Federal
o nome do advogado Alexandre Moraes, atual ministro da Justiça. Nome esse que, de acordo com a Constituição, será ainda submetido à apreciação aqui da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Pois bem, imaginem se fosse a presidenta Dilma indicando o ministro José Eduardo Cardoso. O partido ao qual pertence o senhor Alexandre Moraes, o PSDB, fazia duras críticas que o PT partidarizou a máquina pública, de partidarismo do PT no STF, em todas as instâncias. O próprio indicado, o senhor Alexandre Moraes, defendeu uma tese de mestrado, e lá nessa tese de mestrado, ele colocava claramente, na tese de mestrado dele, ele dizia claramente que as indicações para o Supremo Tribunal Federal não podia se dar de maneira nenhuma pelo viés da chamada indicação política. Está lá na tese, aliás, não foi nem de mestrado, acho que foi de doutorado, não é? Na tese exatamente de doutorado que ele defendeu, e dizia claramente, repito, está aqui, o próprio Alexandre Moraes está aqui, a tese de doutorado apresentada na Faculdade de Direito da USP, quando ele, na tese dele, dizia claramente que fosse proibida a indicação ao cargo de ministro do STF de pessoas que exercessem cargos de confiança em governo durante o mandato do presidente da República para o qual trabalham. Segundo ele, para que se evitasse, nas próprias palavras do agora postulante à cadeira de ministro, abre aspas, as palavras do senhor Alexandre Moraes, demonstração de gratidão política ou compromissos que comprometam a independência de nossa Corte Constitucional. Quanta contradição, meu Deus, quanto cinismo, quanta cretinice. Volto a dizer, são tempos muito esquisitos, tempos muito estranhos, que só se explicam, repito, pelo desrespeito à democracia, pelo desprezo à soberania popular. Quero ainda aqui, senhor presidente, muito rapidamente, também fazer um registro aqui do episódio acerca da Lei Geral das Telecomunicações. No final do ano, infelizmente, o Congresso Nacional aqui, o Senado, de maneira assodada, aprovaram um projeto de lei que foi, inclusive, já para a sanção do presidente da República, e esse projeto de lei simplesmente é um escárnio, porque ele entregará de mão beijada o patrimônio do povo brasileiro. Me refiro ao fato de entregar as empresas de telefonia, tendo à frente a Oi, que está aí em processo de recuperação judicial, entregar de mão beijada um patrimônio, segundo o TCU, avaliado em mais de 100 bilhões de reais. Mas não é só isso. De acordo com o projeto de lei, que foi aprovado aqui de forma assodada, inclusive desrespeitando as iniciativas da oposição nessa casa, que apresentou recursos, além de entregar de mão beijada um patrimônio de mais de 100 bilhões de reais, ainda quer perdoar uma multa de mais de 20 bilhões que essas empresas devem ao Estado brasileiro. Felizmente, ontem o ministro Barroso se pronunciou, respondendo a liminares, a ação direta de inconstitucionalidade que tinha sido apresentada, e ontem ele se pronunciou, pondo um freio nessa maracutaia, pondo um freio em mais esse escândalo do governo ilegítimo que aí está. E suspendeu, portanto, o envio dessa matéria para a sanção da Presidência da República, até que a ADIM seja julgada no seu mérito. Esperamos agora que o mínimo de bom senso aqui prevaleça e que o Senado possa aprofundar essa matéria e possa fazer exatamente o debate com toda seriedade. Por fim, senador
Cássio, que ora preside os trabalhos, quero aqui tão somente também me associar aos parlamentares que aqui dessa tribuna já trouxeram o voto de pesar em virtude do falecimento da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Dizer aqui que lá estive também e, portanto, presenciamos, né, todo o clima de emoção, de solidariedade. Meu abraço ao presidente Lula, mais uma vez, aos seus filhos. E dizer, claro, né, que o Brasil inteiro viu a tristeza nos olhos, né, de Dona Marisa, porque, de fato, ela morreu triste, não poderia ser diferente, diante do que ela vinha vivenciando, vendo o seu marido, seus filhos e ela própria alvos de perseguição implacável, de campanhas de tentativa de desmoralização do presidente Lula e da sua família, de denúncias levianas, sem provas. Ela, sem dúvida nenhuma, morreu com essa dor no peito, ela morreu, né, com essa imensa tristeza. Mas dizer aqui ao presidente Lula que, mais do que nunca, nós estaremos ao lado dele para dar continuidade à nossa caminhada, para trazer a democracia de volta e para, enfim, defender a ex-primeira-dama Marisa, pela figura de simplicidade que ela sempre foi, a mulher brasileira, a mulher que deu uma contribuição inestimável, enquanto, inclusive, companheira daquele que foi o primeiro operário a presidir esse país e que fez um governo que entrou exatamente para a história. Então, presidente Lula, continuaremos ao seu lado. A imensa legião de brasileiros e brasileiras que o estima, continuaremos ao seu lado para defender a história. Senadora Fátima, senadora Fátima, eu vou lhe conceder mais um minuto, assim como fiz com os outros oradores, claro. Apenas rogo a Vossa Excelência que possa concluir o seu pronunciamento nesse tempo regimental, já extrapolado em 3 minutos. Agradeço a sua benevolência, mas concluo, senhor presidente, dizendo exatamente isso, né, que ao presidente Lula toda a nossa solidariedade, e que ele não está só nessa caminhada, né? Estaremos ao lado dele, repito, na defesa, na luta em defesa da democracia e em defesa da honra e da história bonita de Dona Marisa.